Olá, tudo bem? Esse é o primeiro podcast do Casal CIAI em Ação. O CIAI é o nosso local de trabalho. Nós somos médicos da Clínica CIAI em Maringá e estamos aqui para uma nova versão de contato com os nossos queridos pacientes e as pessoas que querem ouvir um pouquinho sobre as nossas especialidades. O meu nome é Naisa Dornelles Colete Dias, eu sou alergista, eu tenho minha formação primeira em pediatria, depois em alergia e imunologia, e eu estou em Maringá há 20 anos trabalhando nessa área, atendendo adultos e crianças. E junto comigo, o meu esposo, José Ricardo, que vai falar um pouquinho dele para vocês. Olá, estamos numa nova fase, né, da clínica e com o objetivo que também é função do médico orientar nossos pacientes, falar sobre doenças pertinentes à nossa área. Eu sou médico infectologista, atuo na clínica com crianças e adultos e também trabalho em controle de infecção hospitalar. E estamos aqui há 20 anos, né, meu amor? Há 20 anos, trabalhando na área e esperamos aqui com esse novo projeto conseguir passar uma mensagem, né, informações úteis para as pessoas, né, para direcionar, para a pessoa ter mais conhecimento, com mais informações a gente fica mais forte, tem menos medo. Quanto mais eu sei sobre alguma coisa, mais fácil de tratar, de procurar, né? Então, esse projeto ele tem essa principal função mesmo de orientar as pessoas, né, da melhor forma, de um jeito não tão pesado quanto aquela questão de consultório, né? Mas de uma forma séria e informativa. Uhum. Né? E nós somos casados há 20 anos, né? E temos 2 filhos que a princípio não querem ser médicos, mas que têm muito orgulho da nossa profissão e assim como nós nos dedicamos muito ao que fazemos. E esse é nosso primeiro trabalho juntos, né? Nós sempre trabalhamos de forma paralela, né? Cada um dentro da sua especialidade, apesar de trabalharmos na mesma clínica, mas como nossas especialidades são elas têm muitas interfaces, chegou o momento da gente trabalhar junto. E eu acho importante que vocês saibam disso, né? Que a alergia e imunologia ela tem muitas interfaces. O que são interfaces? Ela tem muitas coisas que ocorrem ao mesmo tempo nas doenças alérgicas como nas doenças infecto-contagiosas, que as nossas especialidades. A clínica hoje conta com o nosso trabalho e também da doutora Camila, que é alergo e pneumopediatra, que atende com a gente e que futuramente também vai estar com a gente aqui fazendo parte do programa. Mas hoje a gente está começando a contar esse pouquinho da nossa história para que vocês saibam quem nós somos, qual é a nossa proposta nessa fase de podcasts, que serão sempre muito informativos, né? E cada programa vai ter um assunto em específico, onde nós vamos tratar os 2 lados. O lado, por exemplo, da doença infecciosa e como isso repercute no sistema imunológico, como que a gente pode ajudar o paciente unindo as especialidades, né? E Ricardo, assim, nos dias de hoje a gente vê que as pessoas às vezes não sabem qual especialista procurar, né? Como que você direcionaria essa questão para o infectologista? Infectologia, né? O pessoal tem um pouquinho de brinco, que a gente sofre um pouco de bullying, né? Falou, tem que te mandar para o infectologista. Aí a pessoa já se desespera achando que é algo, né? Mas a área de infectologia ela é bem abrangente, né? Infecções em geral, né? Pneumonias, dengue, né? Que a gente vê muito, a Covid. Na verdade, assim, todo médico ele pode atender qualquer doença, né?
Mas tem as especialidades, a formação brasileira, né, de medicina, ela tem essa tendência a formar especialistas. Isso ajuda, mas muitas vezes também dificulta, igual você está falando, para o paciente, né, quem que eu tenho que procurar quando eu tenho essa manifestação, né? A parte da infectologia, então, e a gente tem muita interface com a imunologia, né? Ela atende vários campos, né? Eu trabalho com doenças, infecções sexualmente transmissíveis, né? AIDS, sífilis, essas doenças que nunca foram embora, elas estão sempre aí presentes, né? Apesar de termos hoje tratamentos, melhores condições diagnósticas. Então, essa é uma área da minha especialidade. Essas infecções de vias aéreas, infecções pulmonares, infecções congênitas, né, gestantes, essas infecções por citomegalovírus, por toxoplasmose, rubéola. Ainda a gente vê muitos casos, né, de toxo e citomegalos congênito, que às vezes não teve uma abordagem na gestante correta. Sim. Hoje, né, é obrigatório, né? Na gestação tem as consultas de pré-natal e nas consultas o ginecologista, o obstetra, ele solicita essas sorologias. E se vem alguma coisa alterada, a gente acompanha juntamente com o obstetra, né, essas doenças que são as doenças congênitas, né, essas doenças adquiridas durante a gestação. Então essa é uma linha também de abordagem. Maringá é uma cidade bastante violenta no trânsito, né? E uma outra vertente que a gente atende são esses pacientes politraumatizados que ficam internados por muito tempo, com fraturas expostas, fraturas em várias partes do corpo. Essas fraturas podem evoluir com infecções ósseas, né? Que são as osteomielites, que a gente também acompanha com certa frequência. Infecções de pele, das mais variadas, desde furúnculos de repetição até celulites, erisipela. Então, assim, é um campo bem grande de atuação, né? Várias áreas o organismo em tudo que tem a gente brinca de bichos, né? Vírus, bactérias, fungos, né? Tem relação com a nossa área. Dentro de hospitais, né? Eu trabalho em controle de infecção, então a gente é uma equipe. Tentamos trabalhar de forma a prevenir as infecções, principalmente pelas bactérias bastante resistentes, que em outros episódios poderemos falar melhor sobre isso, que é uma coisa que tem preocupado o mundo todo, tem aumentado essa resistência desses agentes aos antimicrobianos. Então tem ficado cada vez mais difícil da gente abordar essas infecções, porque a gente tem uma limitação de tratamentos hoje. Então a população precisa estar orientada em relação aos antibióticos, ao uso correto, a se cuidar bem, a estar vacinado, né? A gente também, com essa orientação de vacinas, é uma área bastante abrangente da infectologia, né? E como a gente atende também crianças e adultos, você já faz parte da medicina a gente orientar. Sim. Né? O Brasil tem uma tendência ainda a fazer uma medicina curativa, né? Tentar fazer uma medicina não preventiva. Né? E a nossa área também, com essas orientações, a gente não faz só o tratamento, a gente orienta a pessoa como ela adquirir ferramentas de proteção, como ela vai se armar contra essas infecções. Sim. Nem sempre dá certo, mas muitas vezes você consegue, com uma boa orientação, alimentação, vacina, você se previne ou fica mais forte para enfrentar essas infecções. É o que acontece também com a imunologia e a alergia, né? As pessoas, uma dúvida muito frequente, né? Eu nasci com essa alergia. Na verdade, as doenças alérgicas, elas têm um perfil duplo, que eu tenho uma parte da minha genética que me favorece ser alérgico, mas eu também dependo do mundo que eu estou exposto.
ao ambiente que eu estou exposto, ao tipo de alimentação, o lugar que mora, os hábitos que tem, né? Se pratica ou não alguma atividade, contato com animais, contato com uma vida mais natural, ou se tem uma vida com um ambiente mais poluído. Então, ninguém é alérgico já desde o primeiro dia de vida a um determinado produto, um determinado alérgeno. Hoje a gente vê um crescimento muito grande das alergias alimentares, né? Muitos bebês com um diagnóstico muito precoce de alergia à proteína do leite de vaca, do ovo, soja, e vem sempre a pergunta, né? Por que essas doenças estão aumentando? Então, nós vemos que o mundo ele tem se tornado muito prático para algumas coisas, né? Não sei se você concorda com isso, mas, por outro lado, ele tem nos bombardeado de muitas substâncias, de muita... São muitos estimulantes, né? Exatamente, muitos disruptores neuroendócrinos que mudam nossa flora, né? Desde da parte do nascimento. Então, se nós formos ver estatisticamente o número de partos normais, ele é infinitamente menor do que os partos cesariana, e isso já faz uma diferença para essa colonização do bem para o recém-nascido. Então, há uma tendência agora que isso comece a mudar, porque eu falo que na vida tudo é um eterno vai e vem, né? Você, às vezes, avança bastante, consegue bastante conhecimento, tudo, mas às vezes você tem que dar uma retornada, você tem que voltar uns passos para poder não se perder. Sim, na medicina é pendular, né? Conforme evolui a ciência, né? Hoje amanhã não é. Isso pode acontecer. E quanto mais você vai conhecendo sobre as situações, você vai... E às vezes muda um conceito que já estava enraizado e, não é bem isso. Nessa questão alimentar tem muita confusão sobre isso, né? Sim. Tem a gente vê muitos pacientes que chegam lá, eu tenho alergia ao leite, eu posso tomar a vacina, mas às vezes não é uma alergia, né? Às vezes é igual... Uma intolerância. Sim, igual em antibióticos, né? Eu sou alérgico a determinado antibiótico. Às vezes é um efeito colateral da medicação. Exato. E não uma alergia, né? E assim, eu acho que o que a gente está querendo propor aqui para vocês é como um casal que trabalha junto, que discute pacientes, né? Às vezes no nosso horário do jantar o Ricardo me mostrando foto de pacientes dele, de pele, eu mostrando exames dos meus pacientes, então a gente carrega vocês para casa também, né? E por quê? Porque essa troca é super importante, porque existem muitas informações que não são, eu não digo que são erradas, ou são inverdades, né? Naquele momento, aquilo não corresponde ao que a ciência está mostrando. Só que no nosso país, nós temos eu não diria que é uma falha, mas nós temos uma brecha muito grande nos órgãos que controlam os conselhos, né? Conselho de medicina, de farmácia, de nutrição e tudo. Então, assim, hoje todos os profissionais podem falar de tudo, né? E muitos têm embasamento científico, estuda, né? São pessoas que você pode respeitar, confiar, mas tem muita coisa que é mercado, né? E a gente se assusta muito com, às vezes, o que o paciente nos traz de informações que ele obtém nas mais diversas formas aí de até tratamentos, né? Alguns tratamentos que são questionáveis, assim, do ponto de vista científico e do ponto de vista de resolução mesmo. Às vezes o paciente está até gastando, está fazendo um investimento num tratamento porque ele quer melhorar, né? E a intenção do profissional é de ajudar, não é... A gente não pensa nessa questão que a pessoa só está pensando exatamente em ter lucro, ainda mais em se tratando de doença. Mas muitas vezes essa informação não é adequada, vamos dizer assim, né? E as pessoas às vezes até podem ter problemas, né, com esses tratamentos. Às vezes nós percebemos em pacientes crônicos que a gente atende, por isso que é importante o médico também sempre
procurar saber o que essa pessoa está tratando, o que ela está usando de medicamentos, o que ela tem feito, porque muitas vezes esse tratamento de alguma área, assim, ela pode interferir no tratamento que aquela pessoa está fazendo. As interações, né? Ela está fazendo ela tem uma doença crônica, usa determinada medicação já há algum tempo, e muitas medicações, né, muito tratamento que ele está fazendo, às vezes é um tratamento que nem é uma coisa assim que seria... O paciente às vezes nem refere para a gente, né, que está usando, porque é uma coisa, é um suplemento, é uma vitamina. E esse tratamento que ela está usando, né, porque também foi orientada, ela pode interferir de forma ruim com o tratamento que está sendo feito já há tanto tempo. E essas interações elas podem tanto ser, às vezes até potencializam a ação, e essa potencialização da ação ela pode trazer dano para o paciente. Sim, né? Tipo assim, um paciente que usa algum remédio para induzir sono ou ansiolítico, e de repente ele vai tomar um beta-bloqueador, então isso ele pode ficar mais sonolento, ele pode ter queda, ele pode ter uma maior lentidão da memória, enfim, são várias interações que a gente vê. Então, em resumo, eu acho que principalmente a infecto e a imuno, todo mundo devia ter um imuno e um infectologista para chamar de seu, independente das outras especialidades, porque é como se essas duas especialidades estivessem nos bastidores de todas as outras, né? Não existe nenhuma reação no nosso organismo que não passe pelo sistema imunológico. Eu sempre dou o exemplo para os pacientes que o nosso sangue, ele é como um ônibus, né? Ele é um meio de transporte para todas as nossas células, de todas as origens, desde as vitaminas que você toma, desde os remédios que você toma, desde as células de imunidade, as células de nutrição, a glicose, tudo passa por carregado ali, né? pelo sangue. E aí, como um bom sistema de transporte, você vai ter os seus pontos de descida e de subida, e nesses pontos, às vezes, alguns produtos não deveriam descer. E aí são os efeitos colaterais que você vai ter, ou as interações quando dois passageiros descem num ponto que era para descer só um. Mais ou menos uma explicação lúdica, mas que o paciente entende, porque uma pergunta que a gente sempre ouve, vocês às vezes devem ter essa dúvida: a minha doença está no sangue? Então, assim, doenças do sistema hematológico, que são leucemias, linfomas, essas coisas, são diferentes do que você às vezes pede um exame e vê uma alteração na corrente sanguínea de algumas células. Mas por quê? Porque essas células vão sempre estar no sangue e a gente precisa dos exames de laboratório e que são feitos através do sangue. Então, nem toda doença está no sangue ou é do sangue, que às vezes os pacientes confundem isso. Uma coisa importante, a gente atende pacientes e às vezes eles falam assim: eu não sei como é que eu peguei essa doença, porque eu sempre faço exames, eu sempre faço check-up. E na minha área, por exemplo, na sua também, se a gente não fizer, é lógico, algumas situações está tão clara para você, os sinais, os sintomas estão tão claros que às vezes você pede a sorologia lá apenas para confirmar, mas é a doença. Mas muitas doenças, né, precisam da confirmação diagnóstica, porque muitas doenças elas são muito parecidas nas manifestações. Né, igual os pacientes, eles ficam muito bravos, e eu até entendo, o médico falou que é uma virose, né? Virose tem N tipos de virose no mundo, né? E muitas os sintomas são muito parecidos. Então eu preciso diferenciar, nem sempre naquela cidade você tem um acesso, né? Muitos exames são caros, às vezes o próprio laboratório não tem, porque não é uma coisa corriqueira. Então, não tem um reagente, não né? tem um reagente, porque não tem uma demanda. Então, eu preciso, quando você tem
sintomas que não são muito claros, sinais que não estão muito claros, precisa ser aprofundado, né? A medicina, na verdade, todas as especialidades acabam, em algum momento, elas acabam se encontrando. Isso aqui veio uma alteração, você está com uma bactéria no estômago que está propiciando essa úlcera, essa gastrite, ela está piorando o quadro. Então, é um trabalho conjunto do gastro com o infectologista. Às vezes essa bactéria se torna resistente, como eu falei, é um problema hoje. Todos esses micro-organismos, né, eles são seres também, então a gente bate com o tratamento e eles respondem ficando resistentes. Então, essa interação, né, de médico, de especialidade com especialidade, ela é muito importante. Às vezes, para o paciente, ela não é muito interessante, porque o paciente vai para muitos especialistas. Sim. E o que precisa sempre é que nós, médicos, precisamos estar alinhados, né, um com o outro, a especialidade, para que o paciente, que é o nosso objetivo principal, fique bem com as nossas expertises, cada um na sua área, ajudando na resposta, né? E uma coisa que eu vejo também é que às vezes o que o paciente não percebe é assim, ele vai consultar com você e você fala assim, olha, eu preciso pedir alguns exames para confirmar. Ah, mas eu fiz há 3 meses e estavam todos bem. Infelizmente, por exemplo, o hemograma é um exame que muda diariamente, né? Você pode colher, tanto que ele é usado quando você está com uma infecção, quando você está tratando de uma pneumonia, de uma infecção urinária, você pode usá-lo diariamente como um controle da melhora, né? Você está vendo uma resposta ao tratamento. Então, não existe exame que tenha um resultado fixo, a não ser a sua tipagem sanguínea, que não vai mudar nunca, né? Todos os outros exames são passíveis de mudança em algum momento. Os exames são, eu sempre falo para os pacientes, são uma fotografia daquele momento. Exato. Né? Alguns exames, o paciente traz alguns exames anteriores, é importante para você ter um parâmetro. Algumas doenças você vê o paciente antes, ele colheu exames sem ter sintomas nenhum e depois, quando não está bem, você até compara. Mas aqueles exames, igual você falou do hemograma, que é um exame bastante corriqueiro, ele muda, né? E às vezes você precisa realmente fazer. O que a gente não pode é pedir exames à toa. Eu tenho que ter. A gente direciona o exame a gente chama exame complementar porque ele complementa o raciocínio que eu estou tendo, a minha avaliação, o exame físico do paciente. Então, com base no exame, na história, né? A anamnese do paciente, o histórico familiar, a gente faz todo um inquérito, né? E com base nisso você, vou fazer esse exame, vou solicitar isso. Os exames não são sempre só para confirmar alguma coisa, mas também para excluir algumas situações, né, diagnósticos diferenciais, né? O paciente vem no infectologista, né, vai no alergista, mas às vezes a gente tem descobertas que não são da nossa área, né, e a gente tem que pensar também fora da caixinha, que aí o paciente pode estar tendo uma outra manifestação de uma outra especialidade médica, e a gente tem que estar atento a isso, para poder orientar da melhor forma o paciente. Então, a gente quer convidar vocês para nos acompanhar, né? A partir de agora, nós teremos uma rotina de podcasts e também segue no nosso Instagram as postagens semanais sobre assuntos, né? E dizer que estamos sempre pensando na melhor forma de ajudar os nossos pacientes, mas não só aqueles que consultam com a gente, mas às vezes você só quer conhecer sobre um assunto, ou você tem alguma pessoa da sua família, né, que até mora em outro lugar, a gente atende muitos pacientes de fora, pacientes até mesmo que moram em outros países, que têm dificuldades, né, de acesso à medicina. A gente sabe que em alguns países isso é bem diferente do que funciona aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer ao meu marido por esses 20 anos de convivência. Você podia estar sendo solta já hoje. Convivência diária, mas também por dividir comigo o sonho de ajudar as pessoas, de ser um médico ético, digno e principalmente de pensar primeiro no bem-estar do paciente
e não ver a medicina como um negócio ou como um meio só de ganhar vida. Então, é um prazer dividir a minha vida pessoal e profissional com você. O prazer é meu, também te agradeço, aprendo todo dia com você. E a gente tá alinhado nesse sentido, de querer ajudar mesmo, né? A medicina é de onde a gente tira o sustento, né? Ela é um negócio, mas não é a coisa mais... o negócio não fica bom, você não vai bem se você não faz com amor. Então, eu vejo isso em você, pelos que os pacientes falam, né? Eu tento ser o melhor, eu sempre falo, você pode achar, e sempre há médicos melhores, né? A gente sempre se inspira em alguém, mas aquele diferencial é atender, é ouvir o paciente, que tem faltado isso muito hoje. Infelizmente. E se a gente não tem essa escuta, né, de verdade ali, olhando para o paciente, muitas vezes o paciente já te dá o que você tem que fazer, né? Se você deixa o paciente falar, se você orienta o que ele tem, as perguntas, e isso te ajuda muito, né? A gente atende crianças também, e se os pais, né, que a gente está vendo ali naquele momento o paciente, mas o histórico, a gente vê muito hoje, a Covid deu uma boa piorada nessa situação. Muitas doenças hoje são de cunho emocional, Sim. né? São somatizações do estresse que a pessoa passa no dia a dia, Isso. as instabilidades que o nosso país tem vivido. Isso aí gera, sim, fatores que vão culminar com uma doença, né? A gente sempre, às vezes eu brinco com o paciente, falo, essa doença tem nome, né? Foi tal coisa, porque aquilo levou àquela doença. O paciente te procura, às vezes, por uma determinada situação, um exame alterado, mas o contexto que a gente tem que estar atento, sim, ao que o paciente também não te diz, mas isso é com o tempo, e isso é você prestar atenção no paciente. É olhar além do exame, é uma forma, não é o exame alterado, o órgão alterado, é o paciente, é o contexto que ele vive, o paciente no geral. E é isso que a gente tenta fazer no nosso dia a dia, né, da melhor forma. A gente não sabe tudo, lógico. Eu sempre falo que eu sou um estudante de medicina, assim como você, a gente vai, sim, morrer estudando, sim, né? Não é uma situação acabada. Todo dia a gente tem que estudar, né? Para tudo. É um aprendizado, os pacientes te estimulam a estudar, né? Sim. A gente, cada dia você tenta ser melhor para poder ajudar o paciente. E essa nova vertente nossa aqui é para isso também, informar, né? Ajudar as pessoas a gente falou aqui... A princípio, a saberem o que tem que procurar. O que tem, né, que procurar, falar sobre as doenças da nossa área, né? E coisas que a gente vê que é um sofrimento, é uma dúvida mais ampla das pessoas, né? Pela nossa vivência. Então, a gente vai tentar, com esse programa, né? Trazer essa informação... Preencher. De uma forma clara. É lógico que a gente não consegue esgotar aqui no programa os temas. A gente vai dar pinceladas, né, de situações importantes que a gente vê no dia a dia, que a gente considera que vão ser de algum valor para a pessoa, para ela, como eu falei lá atrás. Quando eu tenho a informação, o meu medo diminui, eu tenho mais ferramentas para conseguir resolver aquele problema. Então, a nossa proposta aqui, né, é de tentar mesmo ajudar, informar. Tem muita informação hoje por aí, né? E a gente quer tentar, de uma forma simples, né? E com responsabilidade, ajudar as pessoas a conhecerem mais, a ficarem mais saudáveis. Seria isso, né? Te agradeço pela parceria de tantos anos aí também, pelos nossos filhos, e esperamos que vocês gostem aí. Temos muitas ideias pela frente e o objetivo principal mesmo, para finalizar, é ajudar, é orientar e ser uma ajuda ali, né? Uma ponte, né? Uma ponte ali para vocês chegarem, sanarem dúvidas e de alguma forma viver melhor. Tá? Obrigado. Então, bem-vindos ao Casal CI em Ação. E até a próxima.